Bom, eu gostaria nesse vídeo, nessa gravação, falar um pouco sobre um assunto muito importante para os nossos dias, no qual existe muitas dúvidas em relação a isso. Infelizmente, hoje em dia, nas igrejas contemporâneas, existem muitas distorções em relação a algum assunto, né? E eu gostaria de uma forma simples, mesmo porque eu não sou intelectual nesses assuntos, mas eu compreendi e gostaria de compartilhar isso com aqueles que estiverem vendo este vídeo. E o assunto ele se encontra na carta aos Coríntios, exatamente em 1 Coríntios capítulo 11, que é em relação ao uso do véu das mulheres. Mas antes eu queria fazer uma pequena introdução em relação à Bíblia, em relação aos ensinos da Bíblia. E eu quero ler alguns versículos relacionados a isso, para nós compreendermos de que a Bíblia, embora ela foi escrita há muito tempo atrás e direcionada naquele tempo para alguém específico ou para uma igreja específica, não nos isenta de ouvir, porque ela é inspirada e ela é direcionada a todos aqueles que lerem, aqueles que desejam compreender a palavra de Deus. Então eu queria ler alguns versículos sobre a Bíblia, né? Primeiramente, 2 Timóteo, eu queria, são versículos conhecidos, né? De todos aqueles leitores da palavra de Deus. 2 Timóteo, no capítulo 3, e versículo 16 e 17. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Mas nesse caso específico eu queria focar na questão de que ela é inspirada e proveitosa para ensinar. Outro versículo que eu gostaria que lêssemos é o de 2 Pedro, no capítulo 1, e o versículo 20 e 21. Acima de tudo, lembrai-vos de que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, pois a profecia nunca foi produzida por vontade dos homens, mas os homens santos, da parte de Deus, falaram, movidos pelo Espírito Santo. Então nós compreendemos nesse versículo, baseado nesse versículo, que as Escrituras, a palavra escrita, ela não vem de homens. Deus é o autor da palavra. Eu quero também agora, lá em Salmos 119, outros textos conhecidos. Salmo 119, e primeiramente eu queria ler o versículo 18, que diz: desvenda os meus olhos, para que veja as maravilhas da tua lei. Outra coisa que eu quero destacar é que a lei do Senhor, ela é maravilhosa. O salmista pede para que o Senhor
desvende no caso, os seus olhos, para que ele veja as maravilhas da tua lei. Então ele é maravilhoso, sem dúvida disso. O versículo 105 no mesmo capítulo, diz que esta mesma palavra é lâmpada para os meus pés, e é a tua palavra, e luz para o meu caminho. O salmista trazendo para si em particular, dizendo que a palavra de Deus para ele é lâmpada para os seus pés e luz para os seus caminhos. Então o que nós podemos concluir aqui nesse versículo é que a palavra de Deus, ela dá luz, ela clareia aquilo que está obscuro no nosso entendimento. E em relação ao entendimento, no versículo 130 diz que a exposição das tuas palavras dá luz, dá entendimento aos simples. Então, quando a palavra de Deus ela é exposta, ela dá luz e ela traz entendimento. O capítulo que eu quero que nós lêssemos é em 1 Coríntios, no capítulo 11, é onde nós encontramos o assunto no qual nós desejamos falar. 1 Coríntios, capítulo 11, do versos 1 ao verso 16. E eu quero ler. Versículo 1, capítulo 11 de 1 Coríntios. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Eu vos louvo, irmãos, pois em tudo vos lembrais de mim, e retendes os preceitos como vos entreguei. Mas quero que saibais que Cristo é o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Mas toda mulher que ora ou profetiza, com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça. É como se a tivesse rapada. Se a mulher não se cobre com véu, tosquie-se também. E se para a mulher é vergonhoso tosquiar-se ou rapar-se, que põe o véu. O homem não deve cobrir a cabeça, pois é a imagem e glória de Deus. Mas a mulher é a glória do homem. Pois o homem não proveio da mulher, mas a mulher do homem. O homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. Portanto, a mulher deve ter sobre a cabeça um sinal de autoridade por causa dos anjos. Todavia, nem o homem é independente da mulher, nem a mulher independente do homem, no Senhor. Pois como a mulher proveio do homem, assim também o homem nasce da mulher. Mas tudo vem de Deus. Julgai entre vós mesmos, é próprio que a mulher ore a Deus com a cabeça descoberta? Ou não vos ensina a mesma natureza, que é desonroso para o homem ter cabelo comprido? Mas ter a mulher cabelo comprido lhe é honroso, pois o cabelo lhe foi dado em lugar do véu, em lugar de véu. Mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Eu quero fazer uma pequena introdução, alguns pequenos comentários em relação ao contexto histórico, da igreja da cidade de Corinto. Calcula-se que nessa cidade tinha uma população entre 500 mil e 700 mil habitantes. Uma cidade grande, cidade populosa. E isso são informações baseadas em livros, e por isso que eu estou falando. Outro ponto é que Corinto era rica, uma população de 500 a 700 mil, era populosa, e era uma metrópole, era uma metrópole.
possuía grande quantidade de habitantes, tanto de nativos quanto de outros países e culturas. Ela comportava todos os tipos de usos, de costumes, né, dos seus diferentes habitantes, já que ela era habitada por pessoas de outras culturas, né? Então, ela comportava em si, por exemplo, diferentes costumes em relação à gastronomia, em relação a vestuário, língua, tradições, etc. E aí vai, né? Mas nós vemos que Corinto era uma cidade ímpia, notória pela sua maneira de viver, má e imoral. Isso é notório quando nós lemos alguma coisa sobre essa cidade. Nós vemos a expressão corintianizar, né, que significa viver em embriaguez e devassidão imoral. É isso que nós vemos. Corinto era sinônimo de riqueza, de luxo, embriaguez e libertinagem e toda forma de impiedade e imundícia. Nós vemos que Paulo, em Atos capítulo 18, versículo 11, que Paulo ele visitou Corinto com o Evangelho durante a sua segunda viagem missionária. Então, Atos 18 e 11. E ele diz que ele ficou ali 18 meses. E foi de Éfeso que Paulo escreveu a primeira carta aos Coríntios, aproximadamente no ano 55. 1 Coríntios capítulo 16 e versículo 8. Né? E é interessante lembrarmos que Paulo ele escreveu essa primeira carta à igreja de Corinto justamente pelas notícias, as más notícias, né, que ele recebeu, né, e ele por isso, e esse é o propósito de escrever. Paulo, pelo que nós vemos nas escrituras aqui na primeira carta, que Paulo ele recebeu pelo menos duas cartas. Paulo havia recebido notícia da família de Cloé, em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 11, e depois uma carta geral da igreja no capítulo 7 e versículo 1. Nos capítulos 1 a 6, ele trata das coisas comunicadas pela família de Cloé. Alguns exemplos são que eles estavam tolerando divisão, dissensões internas, né, e um espírito de partidarismo. Capítulo 1 até o capítulo 4, nós vemos isso. Capítulo 5 nós vemos incesto, né? E eu não quero entrar nesses pontos, porque não é esse o assunto, é apenas uma passagem rápida para contextualizar aquilo que nós queremos falar. E no capítulo 6, litígio e fornicação. E é interessante percebermos isso, que em nosso ambiente espiritual, tudo isso parece tão escandaloso, vergonhoso, quando nós ouvimos falar sobre isso, acontecido naquele tempo, mas eles consideravam essas coisas como parte da sua liberdade cristã, né? Eles consideravam isso como liberdade, né? Liberdade, né? E muito pelo contrário, isso era libertinagem, o abuso da liberdade que Deus nos dá, que Deus dá à igreja. E a segunda carta, ele trata das questões levantadas pela carta escrita pela igreja no geral, que se encontra no capítulo 7, versículo 1. Nós vemos alguns assuntos aqui, por exemplo, casamento e divórcio, virgindade, coisas sacrificadas a ídolos, dons espirituais, a coleta para os santos, e também vemos a respeito de Apolo, no capítulo 16.
Outras questões também são respondidas no capítulo 7 a 16. Por exemplo, o uso do véu pelas mulheres, que é o nosso assunto, abusos na ceia do Senhor e a negação da doutrina da ressurreição. Agora, em relação ao uso do véu, que é o nosso assunto, o problema estava apenas em Corinto. Por isso nós vemos isso escrito, escrito e direcionado à igreja em Corinto. Né? E por isso esse ensino é mencionado aqui. Porque o problema estava estava acontecendo lá. Né? Se tivesse isso acontecendo em outras igrejas, ou qualquer outro assunto, qualquer outro problema que estivesse acontecendo, com certeza Deus iria tratar. Né? Mas ele não tratou desse assunto, por exemplo, na igreja de Éfeso, porque eles não tinham esse problema lá. Mas a igreja de Corinto, além desse problema, ele tinha, como nós vemos aqui no contexto, vários outros problemas. E por isso Paulo está tratando, e a primeira carta ao Coríntios trata disso, resolver problemas que estavam acontecendo naquela igreja. Né? Já na segunda carta não é isso, não é esse o assunto de resolver problemas, mas sim de elogiar pelos problemas resolvidos. Depois vocês podem procurar lá. E outra coisa que eu gostaria que nós já de início falássemos é justamente na questão daqueles que não aceitam esse ensino como para os nossos dias. Mas isso é para eles, isso foi para aquele tempo, foi para aquela época. Isso acontece justamente porque nós vimos, quando vamos ler sobre o assunto, nós vemos direto para o capítulo 11. Mas quando nós vemos lá no capítulo 1, nós vemos no capítulo 1, quando Paulo começa a escrever no prefácio aqui, na saudação, ele diz que essa carta é para todos os que em todo lugar. Olha só, versículo 2. A igreja de Deus que está em Corinto, para eles. Aos santificados em Cristo, outra classe de pessoas, em Cristo Jesus, chamados para ser santo, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nós. Então, ela é direcionada para todas as classes de pessoas envolvidas no Evangelho, servos de Deus, santificados em Cristo, salvos, né? Para eles que estavam enfrentando esse problema e para nós nos dias de hoje, para que nós não ficássemos em dúvidas em relação a esse assunto. Né? Essa carta é para todos os que em todo lugar, inclusive nós nos nossos dias, invocam o nome. Agora, se você não invoca o nome do Senhor, não é para você, né? Que invoca o nome do Senhor. E isto amplia o alcance do seu ensino até os dias de hoje realmente. Sendo este ensino aqui de Coríntios 11, o padrão para todos os que enfrentam as mesmas situações, não só em relação ao uso do véu, mas em relação aos outros assuntos que nós falamos aqui, que Paulo trata com aquela igreja, especificamente naquele tempo, mas que hoje pode acontecer, né? E nós podemos buscar como Paulo resolveu esse problema nessa carta para resolvermos nos dias de hoje, se isso acontecer, né? Se violarmos os mesmos princípios espirituais, então nós teremos a necessidade do mesmo ensino, né? Por que falar então sobre o véu? Para alertar aqueles que não têm essa prática e para reafirmar ou afirmar aqueles que já praticam isso, esse assunto ou esse princípio nas suas igrejas locais. Né? O ensino de Paulo era o mesmo em todas as igrejas.
e é para orientação de todas as igrejas. O que ele ensinava em uma igreja, ele ensinava na outra igreja. Né? É para orientar todas elas em relação a como conduzir a igreja de Deus pela liderança, ou como portar os servos de Deus, os fiéis que creram em Cristo, que se reúnem numa igreja local, de como viver uma vida cristã, de como cumprir aquilo que Deus tem ordenado. Né? E outra coisa interessante que nós devemos perceber é que Paulo é chamado de apóstolo. Né? E a doutrina da igreja hoje instituída, ela é observada, como diz a palavra de Deus, na doutrina dos apóstolos. Então, se tiver alguma doutrina fora da palavra, sendo dita que foi através de uma revelação, de um sonho, de algo sem explicação, sem uma fonte, apenas dita por homens de hoje, podem se dizer profetas, ou podem dizer até apóstolos, não vale. Porque o fundamento da igreja, ela é na doutrina dos apóstolos. Né? Hoje não existe apóstolos. Os apóstolos todos morreram. Né? Morreram. E foi na doutrina dos apóstolos que a igreja foi fundada e permanece até hoje. A igreja fiel, a igreja de Deus. Né? Então, no capítulo 14, é outra coisa para analisarmos. Capítulo 14, no versículo 37 e 38, Paulo fala sobre outra coisa. Olha só que interessante. Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor, não é invenção de Paulo. E se alguém diz, né, ser espiritual, né, ser um profeta de Deus, no que está dizendo aqui, Paulo está dizendo, olha, vos escrevo que são mandamentos. Essas coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Né? Mas se alguém ignora isso, será ignorado. Você não está tendo responsabilidade com aquilo que foi ensinado pelos apóstolos, que são mandamentos do Senhor. Se você ignora isso, nós não precisamos dar crédito. Então você pode ser ignorado em relação a isso. Então Paulo toma uma posição firme quanto à sua autoridade apostólica. Ele declara que seu ensino tem o caráter de um mandamento do Senhor. Ele transmitiu aquilo que Deus disse para transmitir. E numa palavra mais poderosa, numa palavra mais firme, ele diz que ele está falando aquilo que Deus mandou ele falar. E ele, Paulo, sendo espiritual, ele está obedecendo aquilo que Deus mandou falar. E por isso ele não é ignorado. Né? E por isso ele não é ignorado. Por isso nós devemos dar crédito para aquilo que Paulo escreveu aqui em Corinto. Né? Porque ele era um homem espiritual. E ele recebeu isso como um caráter, como de um mandamento do Senhor. E aqui no versículo diz que se alguém dissesse ser profeta, dissesse ser realmente espiritual, desejando agradar o Senhor, então que comprovasse essa afirmação por submissão ao ensino apostólico. Né? Comprove isso. Eu sou espiritual. Eu digo ser profeta ou pregador da palavra de Deus. Então comprove isso. Como que eu vou comprovar isso? Obedecendo essa afirmação, né? Comprovando esta afirmação por submissão, sendo submisso
aos ensinos apostólicos, no qual, mais uma vez eu afirmo, foi fundada a igreja. Na doutrina dos apóstolos. Se tal pessoa recusasse, então, o ensino, suas afirmações seriam falsas e poderia ser, como diz aqui, ignorado. Não precisa dar crédito para essa pessoa. Então, o que Paulo afirma não pode ser confundido. Ele está escrevendo a palavra de Deus. Isso não pode ser ignorado. E cabe cada um submeter-se a esse ensino caracterizado por autoridade apostólica. Cabe a cada um se submeter-se a este ensino. O verso 38 é muito solene. Olha só o que ele diz. Isso aqui eu encontrei e achei interessante. Está dizendo claramente assim: ignorância voluntária é ignorância permanente. Ignorância persistente é ignorância culpável. Né? Então a ignorância voluntária é uma ignorância permanente. E a ignorância persistente é ignorância culpável. Você é culpado. Então você pode ser ignorado. Então, havendo mostrado a posição, Paulo havendo mostrado a posição segundo a mente de Deus, pois Paulo, como eu disse há pouco, ele era espiritual. 1 Coríntios 2, 14 e 16 diz isso, nos confirma isso. Paulo não estava disposto, então, a perder tempo discutindo com tais pessoas em relação a esse assunto. Ele apenas afirma. Ele afirma, olha, isso tem um caráter de mandamento do Senhor. Estou falando por conta disso. Estou falando porque Deus mandou. E eu, sendo espiritual, eu irei obedecer aquilo que Deus está falando. Aquilo que está ordenando, mandando eu falar. Por que Deus manda? Porque Ele pode mandar. E por que Deus pode mandar? Porque Ele é dono. E Ele, sendo dono, Ele faz do jeito dele, da forma dele. E não adianta eu espernear. Não adianta eu querer impor um princípio que não é de Deus. Não adianta eu querer fazer algo que eu acho bonitinho, que eu acho legalzinho, que eu acho que porque numa outra igreja local, numa outra denominação, não é assim. Mas em relação ao véu, mas é muito feio. Fica como se tivesse uma igreja dividida, as mulheres de um jeito, de outro. Como vai ficar as visitas que vierem nas reuniões da igreja local, ao olhar e ver as mulheres de véu, o que eles vão pensar? Não interessa. A ordem é dada para aqueles que são salvos. A ordem é dada para a igreja de Deus. A ordem não é dada ao ímpio, né? Aquele que não entende, aquele que não é espiritual. Mas é dada àquele que é espiritual, aquele que já é salvo, aquele que tem a mente de Cristo, que consegue discernir todas as coisas, né? Então é isso, essa é a pequena introdução em relação a esse assunto, né? E eu não vou dar sequência nesse vídeo por conta da extensão, né, do assunto. Mesmo sendo um assunto que eu irei tratar de forma simples, nós não vamos entrar na continuação, mas em outro vídeo, querendo Deus, nós iremos falar sobre esse assunto. E só para deixar já
dito, o próximo assunto, o próximo vídeo, nós vemos 3 divisões no capítulo 11 em relação ao uso do véu pelas mulheres. E esses 3 assuntos é o que nós vamos falar, dividido em 3 vídeos. Primeiro, princípio espiritual, nós vamos ver aqui. A razão baseada na Bíblia e a razão baseada na natureza. E que Deus possa nos abençoar.